faço parte do Centro de Excelência de Experiência do Usuário, CFC Design e Inovação Digital. E é um prazer estar recebendo todas vocês aqui. E eu vou contar para vocês um pouquinho desse projeto que foi tão importante para a gente, desse reposicionamento de caiaque com o comprometimento de salvar os oceanos. Bom, deixa eu ligar e desligar aqui para ver se vai de novo. Foi? Ótimo. Bom, a gente sabe, né, dentro dessa problemática que, desde que o mundo é mundo, toda a água disponível no planeta é a mesma. Não está indo. Foi. Nem uma gota a mais, nem uma gota a menos, né? Continua sempre a mesma coisa. É um patrimônio aquático nosso, né? Muito importante aí e que se mantém num momento, numa problemática muito preocupante, né? Que a gente vê aí em relação ao descarte, ao estilo de vida desenfreado que a gente tem desse consumo de plástico em si. E, obviamente, né, aqui consigo mostrar para vocês que o plástico é um dos grandes vilões em relação dessa grande problemática aí sobre como que a gente trata ele hoje em dia, né? E eu falo a gente, não só pessoa consumidora, mas também as organizações em si, que, infelizmente, não todas estão preocupadas com essa circularidade, né, desse resíduo que acaba caindo nos nossos oceanos. E eu trago aqui um dado para vocês, que é um dado bastante alarmante, de um estudo que foi feito por uma fundação, MacArthur, junto com a McKinsey, que, em média, a gente descarta 8 milhões de toneladas de plástico por ano. É em torno de 1 caminhão por minuto. É muita coisa. E se a gente continuar assim, nesse cenário que se encontra, até 2050 é possível que exista mais plástico, mais massa plástica do que massa viva, peixes, no nosso oceano em si. E nós, como Natura, né, não só Natura, mas Natura & Co, a gente assumiu esse compromisso, né, algumas ações de compromisso com a vida e também com o planeta. Aqui dentro da Natura, a gente chama desse pilar vinculado ao plástico de mais beleza, menos lixo, onde a gente se compromete a trazer ações factíveis até 2030 vinculada a essa causa. E aqui eu trago para vocês algumas dos pilares que a gente tem dentro dessa nossa ação de redução de plástico, né? Onde a gente fala de desmaterialização, no qual a gente se compromete a diminuir o peso do plástico em si dentro das nossas embalagens, até 20% disso até 2030. Material reciclado pós-consumo em si, no qual a gente visa até 2030 50% de todas as nossas embalagens elas terem essa quantidade de material reciclado. Reciclabilidade, onde todos os nossos produtos eles devem ser recicláveis, né, ter esse comprometimento, e também ações de logística reversa, onde a gente envolve também o cliente nesse processo em si, trazendo também esse plástico pós-consumo para a nossa cadeia de volta. E uma marca que a gente percebeu, né, aqui dentro da Natura como uma visão estratégica, que poderia ser porta-voz dessa causa, acho que todos, né, conhecem, que a gente já estava comentando, aqui é a Caiaque, que é uma marca que sempre foi muito vinculada às águas, né, tem essa alma muito conectada às águas, à aventura em si, não só aos oceanos, mas também a tudo que a gente tem aí de rios, cachoeiras, né, esse comprometimento com a água em si. É uma marca que já tem uma história em relação a isso, e muito vinculada a essa alma aquática. E no momento que esse time da marca Caiaque, né, que aqui dentro da Natura funciona, as pessoas vinculadas, né, a esse posicionamento em si novo, de trazer caiaque em si também para essa causa, e ele ser esse porta-voz dessa causa, o nosso time, né, de Centro de Excelência de Experiência do Usuário e CFC Design, a gente foi chamado por eles para ajudá-los a ter essa visão de como que a gente traz soluções que sejam conectadas não só com a marca em si, mas que também envolva essas pessoas
nessa causa, nessas condutas mais sustentáveis. Então, a gente usufruiu de técnicas de design de serviço, né, muito pautado no design thinking, onde a gente envolveu um time multidisciplinar, não só esse time de caiaque, para uma jornada de cocriação e pesquisa de entendimento desse diagnóstico, de fato, de como fazer com que as pessoas se conectem com essa causa a partir de caiaque. E também, né, não só trazendo essa visão das pessoas, mas de uma forma bastante sistêmica, a gente pensando nesse olhar também bastante vinculado ao impacto social com os oceanos, né, e ter essa visão vinculada ao planeta. E aqui eu trago para vocês, né, um pouquinho de como que foi os bastidores dessa jornada, onde a gente teve mais de 10 áreas envolvidas aqui dentro, não só esse time que é responsável por caiaque em si, mas também o time de sustentabilidade que esteve conosco desde o início, também para a gente pensar em como a gente executar de fato, trazendo esse olhar mais técnico, desenvolvimento de embalagem também, desenvolvimento de fórmula, branding, o olhar de inteligência de mercado também para trazer todo esse diagnóstico junto, não só de mercado, mas também dos clientes finais, e a gente teve essa escuta bastante ativa, né, não só dos clientes e também da consultora, que é tão importante para a gente na venda direta, né, para trazer também essa visão dela em relação a essa temática em si. E falando sobre essa escuta ativa, a gente teve uma parte muito importante no momento da descoberta de pesquisa, tanto com os clientes como também com as consultoras, onde a gente teve mais de 40 horas conversando com eles, entendendo sobre motivações, de como que eles se conectavam em relação com a natureza, com o meio ambiente, quais eram as dores de fato, do porquê que eles se conectavam ou não com marcas que tivessem essa pauta relacionada ao meio ambiente em si. E a partir disso, a gente trouxe uma construção, né, o resultado dessa pesquisa, em 4 personas, onde esses perfis puderam nos guiar para todo esse processo ser pautado, de fato, não apenas numa visão estratégica da marca ali de caiaque, mas também das dores e dessa conexão com o cliente, com a causa em si, para a gente envolvê-los. E aí, um insight que a gente trouxe para o time, né, no momento que a gente fez essa jornada de discovery em si, foi que uma das principais, assim, que nos guiou ao longo do processo, foi que esses clientes, né, não só os clientes, mas potenciais clientes que já são conectados com marcas que têm essas atitudes mais sustentáveis em si, eles têm a consciência de que eles precisam sempre estar entendendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais, evoluindo, porque eles têm essa compreensão de que cada um pode fazer a sua parte, né? Por mais que seja pouco, mas cada um fazendo a sua parte tem também um todo ali que faz mudança realmente no mundo. Mas eles sentem falta realmente de ter de conseguir acoplar isso no dia a dia deles, onde eles consigam ter um fornecimento de maiores informações, um fornecimento também de bens de consumo no qual eles consigam se conectar e realmente perceber que eles estão fazendo a diferença dentro dessa causa em si. Então, isso foi um grande insight que a gente teve de como fazer com que as pessoas se envolvessem com isso, né? Então, mostrando para elas que elas também poderiam estar envolvidas a partir da conduta que a marca já estava lidando ali, mas também envolvendo eles em causas, em ações, ou até experiências com a própria marca, para poder trazer esse olhar no qual cada um pode fazer também a sua diferença e se conectar dentro da rotina deles com algo que seja de custo-benefício pautável, né, de ele estar já consumindo aquele produto e ele já está fazendo a diferença em si. E no final, né, depois desse processo, a gente não só desenvolveu a partir dessa conduta do cliente final também e da consultora, mas a gente fez, depois do momento de ideação, junto com esse time multidisciplinar, validações com possíveis áreas e até parceiros e comunidades,
fornecedores em si, para a gente entender e validar de fato se fazia sentido a solução que a gente estava ali desenvolvendo e também se elas eram execuíveis, né? Se existia também uma possibilidade da gente conseguir colocar isso para o dia a dia e, no final, trazer um grande ecossistema de soluções que se unissem e pudessem trazer a diferença aí e Natura Kayak sendo porta-voz. E, no final, o que a gente entregou? Trazendo um pouquinho aqui para vocês. Timer, vou ter que correr um pouquinho. Tem um pouquinho mais, mas vamos lá, vou correr. A gente se pautou, né, a gente percebeu que as soluções e também toda essa visão do comportamento do cliente, para que a gente trouxesse uma solução que realmente mudasse esse cenário, trouxesse realmente uma diferença, né, para esse número alarmante aí que a gente tem de até 2050 ter mais plástico do que peixes, que a gente deveria trazer soluções que se conectassem em dois pilares. Primeiro, no estilo de vida mais consciente, né, para realmente as pessoas de fato se conectarem e agirem dessa maneira e nos ajudarem com essa causa. E segundo, também como organização, como Natura &Co, aumentar esses níveis de reciclagem de uma forma significativa. E não só trazendo essa conduta com esse olhar ambiental, mas também social de impacto positivo. E aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre as soluções de forma bem rápida e depois eu vou mostrar um vídeo sobre, tá? Então, falando sobre o aumento de níveis de reciclagem, a gente traz como uma grande solução, que a gente tem muito orgulho, que já está sendo implementada em si, que se chama cadeia Carpe Diem, onde nada mais é que uma ressignificação desse plástico. A gente fez um redesenho da cadeia produtiva, né, desse plástico que é desenvolvido para colocar nas embalagens de caiaque, e aí lembrando que caiaque é uma marca muito importante para a Natura, né, uma das marcas mais icônicas, ela não tem apenas só perfumes, tem um portfólio muito vasto. E aqui a gente traz essa visão da ressignificação do plástico a partir dessa cadeia para conseguir trazer um bem de consumo, um produto em si no qual as pessoas consumam e já podendo também fazer diferença nessa causa por estarem consumindo um produto que tem essa conduta de buscar esse plástico que estava no oceano, ressignificado dentro dessas embalagens. Eu vou contar um pouquinho para vocês a partir desse vídeo. A gente cuida de programas para que a gente tenha incorporação de material reciclado nas nossas embalagens. O plástico que a gente recolhe para fazer as nossas tampas, ele provém das regiões litorâneas, num conceito que é de evitar que esse plástico chegue a ser jogado no mar ou nos rios da região. A ideia é que os plásticos, que eles sejam recolhidos pelas cooperativas e separados, evitando que eles sejam mal direcionados e jogados no mar. O nosso trabalho, o dia a dia aqui na nossa cooperativa, na cidade, é a coleta do material na rua. Esse material é coletado e transportado até a cooperativa, e aí aqui na cooperativa tem a triagem desse material, né? Então o que a gente faz é que a gente recebe esse material, tem um processo super intenso de controle de qualidade, a gente passa por um processo de moagem, lavagem com super tecnologia, passa por um processo de derretimento, que é o que a gente chama de extrusão, filtragem para entregar o material exatamente na especificação que foi combinada com a Natura e com seus convertedores. Quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente está impedindo desse material ir para o mar, ir para o manguezal, né? Porque esse material está voltando para a cadeia de novo, né? Além dele voltar para a cadeia, é aonde gera emprego, né? E o que a gente entregou não para por aí, né? Esse é só um olhar de como Natura, né, organização,
pode mudar e ajudar nessa causa. E aí, trazendo também essa outra solução que a gente comentou sobre o estilo de vida mais consciente, a gente teve 2 iniciativas que a gente já conseguiu ser implementada, até como a gente comentou, né, que a gente realmente precisa de pessoas que acreditem, né, nessas ideias, e a gente tem outras que futuramente, né, estão a vir a ser feitas, e aqui a gente achou legal trazer para vocês o que realmente está em campo para conseguir mostrar o resultado final. Então, teve um mutirão, onde foi uma ação que a gente fez em parceria com a EcoSurf, ela já aconteceu, que foram algumas ativações feitas em praias, em costas aqui no Brasil, trazendo e envolvendo o cliente final para essa causa, né? Convidando ele também a fazer esse lado de coletar esse plástico em si, para a gente poder trazer para essa cadeia de ressignificação de plástico. E também uma outra solução, que é um projeto muito legal da família Shima, que se chama Voice of the Oceans, que é uma expedição marítima que eles realizam aí todo ano, e esse ano o Kayak está como um grande patrocinador, trazendo como resultado um documentário falando sobre essa conduta deles, sobre essa preocupação de levar essa educação, né, para regiões mais precárias, para eles entenderem também que cada um pode fazer a sua parte em si. Então, esse é muito desse viés que a gente traz de cada pessoa importa em relação à sua conduta, que de pouquinho em pouquinho a gente consegue fazer a diferença. E eu vou mostrar para vocês de forma bastante rápida os vídeos do resultado dessas 2 soluções. E o outro que a gente traz aqui é o documentário, né? Só para dar um pouquinho da carinha aí para vocês. E foi uma iniciativa bastante importante para a Kayak estar junto, né, nessa causa, porque foi também conectado com a ONU, essa expedição que é feita pela família Shima, e traz essa conscientização de todos os locais que eles passam, e existe uma visibilidade altíssima, não só no canal deles, mas também no canal da Natura em si, e também desse documentário que está sendo desenvolvido para ser divulgado aí muito em breve. E é isso, pessoal. Aí só encerro com essa reflexão. Conta aí pra gente também, vocês que estão aqui assistindo, né? O que você faz para salvar os oceanos? Mostra aí pra gente. Obrigada. Muito bom, muito bom. É um trabalho de formiguinha esse, né? Mas muito importante, que precisa realmente de cada um de nós. Eu já estou cheia de insights e perguntas aqui na manga, viu? Guardem as suas também, que a gente já vai abrir para esse bate-papo. Vamos lá agora? Vamos falar um pouquinho da Plastic Bank? Vamos. Obrigada, Obrigada a você. Bom, gente, primeiro queria agradecer o convite de estar aqui, participar desse evento, a Natura por sediar. É um prazer sempre interagir, conhecer gente nova e trocar experiências. Hoje eu vou falar sobre 2 assuntos. Um é pobreza e o outro é poluição plástica dos oceanos. A pobreza dispensa a introdução, né? A gente mora num país onde é só sair na rua e a gente se depara com extrema pobreza, não apenas pobreza, mas extrema pobreza. Vocês devem ter sentido que nos últimos anos ou meses o número de pessoas na rua aumentou significativamente. Então, a gente mora num país de extrema desigualdade. A gente está no número 87 do ranking do IDH, perto da Argélia e o Uzbequistão. É difícil de falar. Então, assim, somos um país muito desigual e com muita pobreza.
e que precisa e demanda muitas ações para poder trazer inclusão social e diminuir essa desigualdade. A poluição plástica nos oceanos, já foi falado agora um pouco sobre isso, mas eu vou trazer alguns dados para vocês. Primeiro, olhem ao redor, né? A gente está rodeado de plástico em tudo que a gente consome, em tudo que a gente faz. Crachá, microfone, cadeira. Então, assim, são 2 bilhões de toneladas de plástico que rodeiam a gente, que a gente consome diariamente. Mas, infelizmente, uma parcela muito ínfima desse volume tem um destino adequado.